A paz do Senhor Jesus a todos vós, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo por amor à humanidade. Então, glórias a Deus nas alturas por essa grande salvação. E quero declarar sobre a tua vida a bênção do Senhor. Declarar a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, porque Deus é fiel e justo. Queridos, quero pedir a você que compartilhe, deixe o seu like aí, se cadastre aí no nosso canal, porque todos os dias teremos uma mensagem da parte de Deus ao nosso coração. Então, cadastre, se inscreva e deixe o like aí, tá bom? Para que pessoas sejam alcançadas também, através da palavra do Senhor Deus. Em nome de Jesus, vamos compartilhando, vamos curtindo e certamente Deus fará algo maravilhoso em nossas vidas, porque somos ministros do Senhor e assim sendo devemos entregar a mensagem, devemos compartilhar desse algo tão maravilhoso que o Senhor compartilhou conosco, que é a salvação. E estaremos falando uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, onde temos a certeza de que a palavra do Senhor é viva, fiel, eficaz e poderosa para penetrar no profundo, no oculto, no coração, na mente. A Bíblia diz que ela é tão penetrante que chega a ponto de separar juntas, ossos e medulas, e apta para discernir os pensamentos do coração do homem. Temos uma palavra que se encontra aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 12, no versículo 21, que nos diz assim: Não vos desvieis atrás de ídolos vãos, para nada vos aproveitam, nem poderão livrar-vos, porque são inúteis. Olha aí que palavra gloriosa, um conselho da parte de Deus, ali através do profeta Samuel, deixando para nós, olha irmão, que maravilha, quantos anos foram escritas essas palavras, quantos anos Deus inspirou o profeta para escrever estas palavras, e até hoje o Senhor continua falando conosco. Em 1 Samuel 12, 21, não vos desviei atrás de ídolos vãos, para nada vos aproveitam, nem poderão livrar-vos, porque são inúteis. Quando se fala em ídolo, se pensa logo num poste, numa imagem de escultura, em qualquer coisa. Aqui, quando se fala ídolo, é tudo aquilo que a gente constitui em nosso coração, que tira o primeiro lugar de Deus, que muda o foco da adoração, que nos faz estar distanciados do Deus verdadeiro. Todas as coisas, irmãos, que servem como empecilho de nós chegarmos a Deus, certamente isso se torna ídolo em nosso coração. E é um conselho aí de Deus através do profeta Samuel, para que não nos desviemos atrás de ídolos. São vãos, diz a palavra. Vãos por quê? Lá em Salmo 15, lá é bem claro, se adorar ídolos, o ídolo não vê, não sente cheiro, não ouve e não sai som algum da sua garganta. São vãos, são ídolos, são mortos, nada pode fazer por nós, não agrega nada, a não ser que aqueles que são engoldados e enganados por tais práticas se afastam de Deus, ficam perdidos e confusos, porque estão na prática de abominação, de desagradar ao Senhor, melhor dizendo. Então, quando a gente não ouve a palavra, ou talvez por não conhecer, por não saber, em 1 Samuel 12, 21 diz: Não vos desviei atrás de ídolos. Era conselhos que o Senhor estava dando a Israel, através do profeta Samuel. Porque naquela época, todos os povos, os vizinhos de Israel, eles usavam seus ídolos, usavam seus postes ídolos,
usava as suas imagens, usava idolatrias que são abomináveis perante o Senhor. Então o Senhor aconselhava que eles não imitassem as nações vizinhas, os povos vizinhos, se desviando para a adoração de ídolos, de Deus mortos. Para nada vos aproveitam. É tempo perdido sair numa adoração a um Deus que não pode fazer nada por nós, um Deus que não ouve, que não sente cheiro algum, não anda, não sai som da sua garganta, não pode fazer nada por nós. E é sério essa questão, muito séria, né? Deus trata com seriedade essa questão de adoração a ídolos, a deuses falsos. E quando a gente muda o foco, o Senhor, em alguns lugares da palavra, ele chama de adúlteros e adúlteras. Ou seja, quando você deixa de adorar ao Deus verdadeiro para adorar a outro ser que não é Deus, a gente está adulterando espiritualmente, fazendo adoração falsa. Isso é adultério espiritual. Por isso o Senhor nos adverte: não vos desviei atrás de ídolos vãos, para nada vos aproveitam, nem poderão livrar-vos, porque são inúteis. Olha como é séria essa palavra, olha que importante, e como é bom entender, e como é bom ter os olhos abertos, o entendimento aguçado para compreender a palavra do Senhor, para entender de que maneira convém estar na presença de Deus. Devemos nos afastar de todas as coisas que roubam de nós a nossa adoração ao nosso Deus verdadeiro. Devemos manter o foco, devemos manter a nossa fé firmada na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Louvado seja Deus. Somente através da verdade nós seremos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aquele Cordeiro santo, sem mancha, sem mácula, que entregou a si mesmo a morte de cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Para nos dar a vida. Temos agora a esperança da vida eterna. Mediante a confissão do nosso pecado, deixamos de lado os ídolos, deixamos de lado todas as coisas que são abomináveis, que Deus aborrece, que Deus abomina, e fazemos questão de adorar e agradar ao nosso Deus. Aleluia! Porque são inúteis, os ídolos são inúteis, para nada servem, a não ser para nos fazer perecer, porque muitos são as pessoas que estão engoldadas, foram laçadas pelo engano e continuam fazendo adoração falsas, constituem ídolos para si. Muitos até fazem de um cantor um ídolo, outros fazem de grandes pregador um ídolo, outros fazem de uma igreja seu ídolo, outros fazem uma pessoa ídolo. E tudo isso, irmão, quando tira a primazia, ou seja, o primeiro lugar de Deus em nossa vida, isso é idolatria. E Deus aborrece, Deus abomina a idolatria. Aleluia, porque ele diz que a idolatria é como o pecado de feitiçaria. Então não devemos nos desaperceber para os conselhos do Senhor, de que maneira convém estar na presença de Deus. Porque à medida que os anos vão passando, você vê que se criam tantos e tantos ministérios, tantas e tantas portas se abrem falando em nome de Deus, mas não significa dizer que Deus está ali. Porque se não tiver a palavra da verdade, irmão, certamente Deus não estará ali naquele lugar. Porque Deus está onde está a sua palavra. E Deus honra a sua palavra. Deus, ele vai me honrar se eu honrar a ele. Deus vai me honrar se eu guardar a sua palavra, porque Deus olha para mim por causa da palavra que eu observo, que eu creio e guardo, porque ele me entregou e me ensinou dessa forma. Então não nos enganemos, porque Deus não se deixa escarnecer, diz a palavra. Então devemos estar atentos, porque já em nosso tempo, no século 21, meu irmão, quantas e quantas portas têm se aberto. E quantas são aquelas que estão falando no nome de Deus e de Jesus
mas muitas são aqueles que já se tornaram idólatras, amantes de si mesmo, e não tem mais a esperança da vida eterna. Vive agora pela prática de ter uma posição, de ser conhecido na sociedade, constituiu-se um ídolo para si mesmo e para as pessoas que o idolatram. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a só um Deus devemos exaltar e adorar, ao Deus eterno, no nome de Jesus. Por isso, ele, através de Samuel, nos adverte, fala conosco: não vos desviei atrás de ídolos vãos, para nada vos aproveitam, nem poderão livrar-vos. Nada pode fazer por nós, porque são inúteis. Então, glória a Deus, por esta palavra que o Senhor fala comigo, fala conosco. Louvado seja Deus. Em Provérbios, no capítulo 10, versículo 2, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Glória a Deus. Pois em Provérbios 10, 2, os tesouros da impiedade de nada aproveitam. E quantos são aqueles que, em nosso tempo, nós sabemos e conhecemos que já não serve a Deus pela prática da verdade, da simplicidade, que fala na palavra: simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E quantos que já saíram dessa regra de fé, já se tornaram amantes de si mesmos e já ignoram a verdade, já não se prega mais contra o pecado, e aí começa a adquirir fortunas e mais fortuna, e muitas delas são impuras, são ilegais, são fora do padrão, são fora da direção de Deus, e isto é abominação, é ídolo. É criar para si ídolo que afasta o Espírito Santo, entristece, em muitos casos até extinguem o Espírito Santo, matam das suas vidas, fazendo assim com que Deus se retire do templo, da casa que é consagrada para Ele, para adoração, para a habitação do Senhor. Fala do templo que é eu, é você, porque esse templo que Ele criara para ser a sua habitação, muitas vezes estamos fora do padrão, fora do prumo, já adquirindo tesouros da impiedade, já somos ricos em nós mesmos, orgulhosos, amantes de si mesmo, e a Bíblia diz que para nada aproveita. Para nada aproveita juntar tesouro da impiedade, mas a justiça livra da morte. O justo viverá da fé. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o justo está em memória na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Está em memória eterna na presença de Deus. Então está aí mais esse versículo, Provérbio 10, 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Então sejamos retos, justos, adorando ao Deus verdadeiro, dando a Ele o louvor devido, dando a Ele tudo que é digno para Ele, irmão. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, para agradar ao Senhor, para ser templo e morada do Espírito Santo, para ser a sua voz, para ser os seus olhos, seus ouvidos, as suas mãos e as suas pernas, porque Deus criou um templo vivo para que Ele habite nesse templo, esse templo possa levá-lo aonde Ele enviar, aonde Ele mandar, uma mensagem de vitória, uma mensagem de poder, de cura, de libertação, de transformação, de salvação. Louvado seja Deus, porque antigamente eles adoravam o templo. Os discípulos mesmo chegou para o Senhor mostrando o templo: vê, Senhor, esse templo como é belo, como é lindo. E Jesus disse para ele: está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aleluia. E ele falou daquele templo que o povo estava adorando. Mas ele diz na sua palavra também que ele não habita em templos feitos por mãos humanas.
mas ele criou o templo para que ele habite. Ele quer habitar no ser humano, na mente, no coração, na alma, no corpo, na maneira de viver, na maneira de falar, de ouvir. Deus, ele criou esse templo, somos nós, para que nós sejamos os seus mordomos, levando o Senhor de um lado para o outro, anunciando vida, anunciando salvação, anunciando cura, anunciando libertação, anunciando o grande dia do Senhor que virá, anunciando a volta de Cristo até que ele venha, anunciando a volta de Jesus até que ele desça nas nuvens. Por isso é que Deus nos quer separados, limpos, retos, vivendo em justiça, agradando a Ele que nos alistou para esse exército maravilhoso, que é a sua igreja, que é a sua noiva. Glória a Deus. Ainda em Provérbios 24 e 20, pois o maligno não tem esperança futura, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Olha, irmão, palavra gloriosa. Pois o maligno não tem esperança futura. O maligno sabe que está derrotado, que está vencido, sabe que já foi vencido na cruz por Cristo, sabe que o Senhor tem a chave da morte e do inferno, sabe que Jesus, naquele ato de entregar a si mesmo na cruz, estava vencendo ali o maligno. Tanto ele lutou, irmão, para destruir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando foi anunciado que havia nascido o Rei dos Judeus, quando aqueles magos vieram seguindo aquela luz, aquela estrela que brilhava, e ali testificou ali para Nabucodonosor que havia nascido o Rei dos Judeus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles se perturbaram, irmão, se perturbaram. Ali é uma representação de Satanás. Então ele cuidou logo em matar as crianças de 2 anos abaixo, com a intenção de matar o menino Jesus. Mas louvado seja Deus, que Deus é fiel e maravilhoso, porque a única coisa que o maligno pode fazer é tentar matar o homem, destruir a carne do homem. Mas quem tem o poder de conduzir o homem ao inferno e a carne do homem também ao inferno é Deus. Devemos temer antes ao Deus Todo-Poderoso. Pois o maligno não tem esperança futura. Ele sabe, irmão, que está condenado ao abismo, ao fogo eterno. Ele não tem esperança. E a lâmpada dos ímpios se apagará. É passageira. Mas para nós que cremos no Senhor, nascerá o sol da justiça. A nossa luz vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Louvado seja Deus. Por isso, vale a pena consagrar nossa vida. Vale a pena dedicarmos-nos ao Senhor a cada dia, a cada manhã, a cada noite, a cada minuto da nossa vida. Não devemos esquecer quem somos. Somos mordomos do Senhor. Somos a noiva do Cordeiro. Somos atalaias de Cristo. Somos como pedra angular. Somos as pedrinhas que vai sendo edificado o templo de Deus. Aleluia. Então devemos observar a palavra do nosso Deus. Pois o maligno não tem esperança futura, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Mas nós que cremos, não vai se apagar. Aleluia. É promessa, irmão, do nosso Deus. Nós vamos estar com Ele lá na glória. Se nós morrermos antes dele arrebatar a igreja, nós seremos ressuscitados para sermos transformados num corpo glorioso, igual ao corpo do Senhor. Aleluia. Então a nossa lâmpada não vai se apagar. Em Isaías 44, 9, todos os artífices de imagens e esculturas são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Você está vendo como não vale a pena
permitir que ídolos nos seguem, permitir que os prazeres desta vida nos tirem da direção do caminho. Não permitamos que sejamos confundidos, não permitamos que as filosofias, as vãs conversações venham corromper o que nós temos aprendido com o nosso Senhor, para não sermos confundidos, porque é aquilo que nós recebemos do Senhor, é isso que temos que ensinar. Aleluia. Disse Paulo, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente ele pegou o cálice, e tendo dado graça, deu para que todos bebessem. Bebei deles todos, porque este é o sangue da nova aliança, no testamento, esse é o sangue da nova aliança. Bebei dele. Então o Senhor, por nós, sacrificou a sua vida, irmão. Então temos que ensinar e viver aquilo que aprendemos com o Senhor. Não deixemos que as más conversações, que as coisas dessa vida, que o Deus deste século, através das suas artimanhas, dos seus ardis, venha nos tornar corruptos, que venha nos embaraçar, porque o Senhor diz que o soldado que ele chamou e vocacionou para esse exército não pode se embaraçar com o negócio desta vida. Então não permitamos que sejamos embaraçados, para não sermos confundidos, porque todos os artífices de imagens e esculturas são vaidade, só vaidade. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, para nada serve. E suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Então sejamos ministros, sejamos luz, sejamos astros, como diz a palavra, na face da terra, anunciando vida, anunciando a volta de Cristo, pregando a conversão, dando testemunho da verdade. Aleluia. Isaías 55, 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Olha que conselho glorioso, que conselho sábio da parte do nosso Deus para nós. São os conselhos do Senhor, para que nós não... Ele faz uma pergunta, por que gastais o suor do vosso rosto, o dinheiro de vocês naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Olha aí o Senhor perguntando, mas Ele nos dá um convite. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Tem alegria, tem prazer, tem satisfação. Os filhos de Deus sabem que o seu Senhor nunca falha, sempre chega na hora certa, sempre tem o melhor, sempre está pronto, irmão, para nos abençoar em nome de Jesus. Em Jeremias 12, 13, semearão trigo, mas cegarão espinhos, cansar-se-ão, mas sem resultado, serão envergonhados das suas colheitas, por causa do ardor da ira do Senhor. O Senhor, como disse, Ele se ira, o Senhor fica profundamente irritado, irado contra quem faz um pequenino tropeçar. Ele diz que quem destruir o templo de Deus, o Senhor o destruirá. Então fujamos da aparência do mal. Não permitamos de forma alguma que o mal nos engane, que o mal nos vença, de forma alguma. Porque aqui está dizendo para esses que andam sem Deus, que são cegos como as imagens, o Senhor diz aqui, semearão trigo, mas cegarão espinhos. Olha só como é a colheita do ímpio.
como é a colheita daquele que não quer saber de Deus ou que abandonou o Senhor. Cansar-se-ão, mas sem resultado. Olha só que ardor. É muito trabalho para nenhum resultado bom. Então vale a pena seguir os conselhos do nosso Deus. Vale a pena servir ao nosso Senhor. Serão envergonhados das suas colheitas. Porque a semeadura, irmão, não é boa. Pode até plantar trigo, mas a Bíblia está afirmando aqui que cegarão espinhos, vão colher espinhos. Cansar-se-ão, vão ficar afadigados de tanto trabalhar, mas sem resultado. E o resultado é nada, irmão. Aqui o resultado final para todos que não querem saber de Deus é a condenação, é um trabalho perdido, a vida inteira vivendo na terra, ouvindo falar do Salvador, do Messias, daquele que dá a vida eterna, e não quis saber, mas continuou fazendo as suas próprias ações, tendo suas próprias ações, tomando as suas próprias decisões, longe de Deus. E no final, não fez nada. Pode até semear trigo, mas cegarão espinhos. Cansar-se-ão, mas sem resultado. É vã, um trabalho perdido, um esforço inútil. Serão envergonhados das suas colheitas. Só vão colher coisas ruins. Isso é manifesto, isso é notório, isso é visto. Por causa do ardor da ira do Senhor. Não prospera. Há uma passagem na Bíblia, em Jeremias, que fala que a cega passou e nós não estamos fartos. Aleluia! Segundo o historiador Flávio José, que era um judeu que estudava os costumes dos judeus, teve uma época que, por causa dos israelitas ter voltado contra o Senhor, virado as costas para o Senhor, eles plantaram, e quando foram colher, que o fruto estava bonito à vista, mas quando eles pegavam no fruto, estava seco, explodia na mão, esfalerava, porque Deus estava irado, irmão, porque o nosso Deus é que manda chuva, é que dá saúde, é que dá paz, que dá vida, que salva, que cura, que liberta, mas eles estavam com as costas viradas para o Senhor. Então as suas cegas eram vergonhosas, porque não colhiam o que esperavam, porque viraram as costas para o Senhor, passaram a adorar ídolos, passaram, irmão, a ficar longe de Deus. Serão envergonhados das suas colheitas. E segundo Flávio José ainda, a chuva descia, mas antes que chegasse ao chão, ela evaporava pelo calor. Olha só, irmão, o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Ele quer adoração para Ele. Ele nos fez para sermos adoradores dEle. Glória a Deus. Então não sejamos confundidos, nem saiamos da presença do nosso Deus, porque só Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Em Lucas 9, versículo 25, que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Não vale? O que adianta? É praticamente uma pergunta. Que aproveita ao homem ganhar o mundo todo, se perder-se ou prejudicando-se a si mesmo? É uma pergunta. Analise se vale, se tem proveito ganhar todo mundo, ser famoso, ter posição. Se fez isso perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, não aproveita, não tem proveito, irmão. Não tem proveito nenhum. Não aproveita nada o homem que assim procede. Então vale a pena ficar na presença do Senhor, porque o Senhor é aquele que nos alimenta, o verdadeiro alimento. Aleluia. É a sua palavra. E a Bíblia nos afirma que a palavra do Senhor é espírito e vida. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então estejamos na presença do nosso Deus.
trabalhemos pelo nosso pão de cada dia, batalhemos, mas que isso não seja o motivo de nós abandonarmos o nosso Senhor, que isso não seja o motivo de nós nos afastarmos do nosso Deus, que isso não seja o motivo de nós virarmos as costas para o Senhor, porque certamente não teremos proveito nenhum, não aproveitaremos nada, ficaremos cansados, afadigados e no final, irmão, acabaremos por perder o de mais precioso, que é a vida eterna, a salvação. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique com esta palavra, que o Senhor possa falar grandemente ao teu coração, à tua alma, à tua mente, e que se houver uma necessidade aí agora de você ser liberto, ser livre de algo, eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação para você agora, em nome de Jesus. Toma posse da palavra, recebe esta palavra em nome de Jesus, seja livre agora em nome de Jesus. Toma posse para a glória de Deus. Amém.